de hoje no Instagram, né? Porque ainda tá de noite agora, nesse momento. Tô aproveitando porque provavelmente amanhã eu vou acordar um pouco cansado, né? Então, bora lá. O estímulo, ó, tem algo um pouco mais importante sobre ele que eu ainda não contei e que deve ser levado em conta. Depois de um tempo que você executa um hábito por muito tempo e que você já enraizou, já executou ele muitas vezes, chega um determinado momento de tempo em que ele já não é mais acionado apenas por um estímulo. Ele passa a ter vários estímulos. Como, por exemplo, se em tal horário você costuma fazer isso vai ser um estímulo. Se sempre quando você vai lá, você costuma tomar um café antes, você acaba tomando café, isso vai ser um estímulo. Sempre que você faz alguma coisa e essa coisa acaba te lembrando disso, vai ser um estímulo. E às vezes esses estímulos podem acontecer recorrentemente durante o dia e você pode ser contrário, pode ser precisar mesmo. Isso é um fator importante hábitos, né? Que além de construir hábitos, também pode ser, todo esse conhecimento pode ser usado para destruir hábitos ruins, né? É o seguinte, o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa, aqueles 4 passos que eu falei para se fazer um hábito, para se executar um hábito, eles têm 4 regrinhas para torná-los fáceis de se executar e para que a gente acabe executando eles. O primeiro é tornar o estímulo claro. O segundo, o desejo, você tem que tornar atraente o hábito. E a resposta, você tem que tornar fácil de se executar o hábito. E a recompensa, você tornar ele satisfatório. Ok? Quando a gente fala de tornar claro o hábito, a gente está querendo dizer de trazer ele à tona. Ok? E isso é importante tanto na criação quanto na execução, ou melhor, para se afastar de outros hábitos que você não quer ter por ele. Então vamos lá. Uma das formas de se fazer isso é escrever todos os hábitos que você tem em um papel. Tira um tempinho, para pensar e pensa de tudo que você faz da noite ao dia. Anote o máximo possível, todos os seus hábitos. Você vai notar que todos eles geralmente têm um estímulo em outro hábito. Ah não, eu sempre que eu escovo os dentes é depois que eu fiz tal coisa. Ou então eu só mijo depois que eu vou no banheiro mexer na pia, lavar minhas mãos, algo do gênero. Você vai notar que geralmente ele pode ser acionado por um outro hábito, ou seja, um hábito pode ser seu estímulo. Ou ele também vai estar ligado, você vai começar a reparar nos estímulos que esses hábitos que você anotou no papel estão ali. E toda vez que você for executar eles, você vai lembrar. Está ali no seu papel. Isso vai facilitar para você, ok? Na hora que a gente chega nessa parte aqui embaixo. Então escreva os hábitos em um papel para você tomar consciência deles e também começar a perceber os estímulos que os executam, os tornam, os fazem ser atraentes, né? Tem vários tipos de estímulos. Pode ser estímulos sentimentais, sociais, pode ser estímulos ambientais. Então tem uma série de estímulos que pode ter para se acionar um hábito. Pode ser um cheiro, pode ser uma sensação, pode ser um outro hábito, como eu já havia dito antes. Então, tudo isso é algo para se ficar esperto. O ambiente, na hora que a gente fala do estímulo, é extremamente importante. Isso é uma coisa que eu levei muito a sério e eu levo aqui na minha casa. Eu separei meu quarto, antes do meu quarto e minha mesa de escrever, que ficava com meu computador, ficava tudo no mesmo lugar. Depois eu tirei minha mesa, meu escritório foi formado aqui, onde que é agora, que é a sala, né? E aí eu fui implementando e fui melhorando. Desde que eu fiz isso, melhorou muito meu desempenho nos estudos e melhorou muito meu desempenho em muitas outras coisas. Então leva a sério isso aqui, cara. Ambiente. Quando você muda seu ambiente, o seu ambiente tem um poder enorme sobre você. Você muda a sua mentalidade, você muda a forma como você pensa. Falo porque isso aconteceu comigo. Seu ambiente te muda tanto, cara, que a partir do momento que você passa a frequentar certos ambientes, você começa a pegar o linguajar, o tipo de pensamento das pessoas,
e etc. Às vezes você nem tinha um sonho, mas por começar a andar com determinados amigos, você começou a ter aquele sonho também. E isso aí também vem do ambiente, né? Porque aquele ambiente que você está frequentando é onde você conheceu seus amigos. Então isso é importante, né? Saiba, né, que isso é importante. Porque tendo ciência disso, você pode tornar o seu ambiente o seu aliado, não precisa ser o seu inimigo. Você pode reformular seu ambiente. Se você não tiver muito espaço no seu ambiente, faz o seguinte, eu tenho só um cômodo para eu poder ter na minha casa. Minha casa é literalmente um quarto, um banheiro e uma cozinha. Pô, então separa alas naquele quarto. Aquela cadeira ali vai ser só para estudar. Aquela cadeira ali vai ser para fazer sei lá o quê. Então separa pequenas áreas no seu quarto para aquele determinada ação. E só faça aquilo naquele lugar. Vai chegar num determinado momento que vai ser mais fácil fazer esse tipo de coisa. Bom, e aqui existe uma outra etapa em que essa etapa ela é feita para desenraizar os hábitos de você. Não desenraizar, porque um hábito nunca some totalmente. Toda vez que você precisar de um hábito, é muito fácil você voltar para ele. Então, para tornar a sua execução do hábito mais difícil, para você evitar o hábito, bom, existem 4 regras, que é o oposto dessas regras aqui de cima de azul. Que é o seguinte, no estímulo, torne o estímulo escuro. No desejo, torne desinteressante. Na resposta, torne difícil. E na recompensa, insatisfatória. E o que acontece? Apagar tudo que te leva a ele. Já que você vai mudar o ambiente, muda o seu ambiente com tudo que tem de ruim lá. Então apaga tudo o que tem lá que não colabora com você. Então, por exemplo, você está querendo começar a fazer uma dieta, mas a sua geladeira está cheia de porcaria, cheia de besteira, é improvável que você não vá comer aquelas besteiras, entende? Então, se eu quero começar a criar o hábito de ter uma besteira, eu vou ali e vou mudar o meu ambiente. Eu vou lá na minha geladeira, eu mudo minha alimentação na geladeira, eu tiro, dou para os outros nas coisas que eu não vou comer, porque não me faz bem aquilo. Eu retiro, eu limpo o meu ambiente. E eu acabo colocando coisas saudáveis no lugar. Então vou lá, coloco uma verdura, coloco isso, coloco frango, coloco aquilo, coloco assado. E assim vai, dependendo da sua dieta, cara. Isso é necessário. Sem isso, bom, se tiver ali fácil no seu ambiente, isso vai gerar um estímulo para você. Às vezes o seu estímulo pode ser passar na cozinha e ver ali aquele chocolate à vista. Pode ser passar ali e ver uma besteira em cima da sua bancada, cara. Ver uma balinha em cima da sua bancada, você vê lá que você tem um pote de bala, você coloca lá e você quer parar de chupar bala. Pô, cara, aquilo lá está te estimulando a comer a bala. Você vai lembrar da sensação de mastigar, você vai lembrar de tudo. Então não tem aquilo que te faz tanto mal dentro da sua casa. Entende? Você não pode conviver com aquilo que te maltrata, que te machuca. Então, retira do seu ambiente. Muda o seu ambiente. Ok? E isso é extremamente necessário. E se você for ir olhando, no marketing eles utilizam muito isso. Fizeram um estudo numa ala hospitalar que eles queriam diminuir a compra de refrigerantes para comprar água. O que eles fizeram? Eles diminuíram a quantidade de 2 lugares que tinham refrigerante, eles retiraram e colocaram água no lugar. Não apenas isso, né? Colocaram água, mas à vista em vários outros locais, em cestinhos com água em lugares para ir. Acabou que, por as pessoas verem muito água no ambiente, passaram a comprar a água a mais. Isso melhorou, acho que foi em 23% a margem de compra de água. Você está doido? Isso já é muita coisa. Muita coisa. Então, muda o seu ambiente. Ok? Agora, uma coisa muito importante, principalmente em hábitos viciosos, é ressignificar os estímulos. A grande maioria dos hábitos que são em parte viciosa costumam ser hábitos que te dão uma fuga,
que te dá, como eu posso dizer, em outra palavra além de fuga, que te dá uma válvula de escape, te faz relaxar, te faz descansar. Então eu noto que toda vez que eu chego no meu serviço, ligo meu computador e jogo no meu videogame, eu me relaxo, eu fico tranquilo, eu me sinto bem. A partir do momento que eu fiz isso uma vez, esses são super hábitos, eles são viciantes, precisa ser executado umas 3 vezes e já está feito, já está ali. Bom, cara, poxa, é um hábito que vai formular fácil e rápido, porque é um hábito muito tranquilo de ser feito. Então, ressignifica os estímulos. Que estímulo que me leva a fazer isso? Não. O estímulo que me leva a comer é quando eu passo pela minha cozinha e vejo besteira na minha bancada. Então eu vou lá, vou tirar aquelas besteiras da bancada e vou colocar na bancada frutas. Eu ressignifiquei aquele estímulo. Quando eu passar por lá, eu vou ver fruta. Vou aumentar o meu consumo de fruta. E eu ressignifico o estímulo para aquilo. Então se eu vejo que toda vez que eu posso tomar café, eu fumo. Se toda vez após tomar café eu faço algo que eu desgosto, em vez de tomar café, depois de tomar café eu fazer isso, eu vou anotar, fazer aquela anotação que eu falei para a gente fazer, data, hora, ser o mais específico possível, e colocar exatamente depois de quando você costuma executar. Você está ressignificando aquele estímulo, para que aquele estímulo pare de te fazer lembrar do hábito ruim. Você ressignifica aquilo, ok? Além do estímulo da sensação, do cansaço. Você precisa entender que a maioria desses hábitos, eles nem te descansam de verdade. Eu já vi muita gente, por exemplo, que joga e está irritado, acaba se estressando mais, depois no outro dia ele está puto da vida por causa do jogo. Bom, na verdade aquilo nem te trouxe o que você esperava. Você só perdeu tempo e ficou mais estressado. Desejo / atração, tornar atraente, é o seguinte: quanto maior for o meu desejo por algo, maior a chance dele passar para a etapa de resposta. Então, eu tenho que tornar muito atraente aquele hábito. Nem todos os hábitos são possíveis de torná-lo atraente, ok? Você pode torná-los menos chatos, vamos dizer assim. E existem algumas formas de você criar esse desejo. Você pode mentalizar e exportar. Como assim? Não, esse ano eu quero tirar minha moto, mas para isso eu vou precisar de ralar mais. Então eu quero criar o hábito de ralar, fazendo serviços por fora, fazendo bicos todo final de semana. Mentaliza o seu desejo e exporta ele para a vida real. Compra um pôster na internet, cola na sua parede, coloca a moto que você acha mais pica, mais bonita, mais da hora. Toda vez que você chegar na sua casa, você vai olhar para ela. E olha para ela e faça questão de pensar, de olhar nela e falar assim: ai, que delícia. Isso aí. Faça essa questão. Faça isso. Isso vai melhorar muitas coisas na sua vida. Vai melhorar a sua dedicação, vai melhorar, você vai lembrar do que torna aquilo desejável para você. E outro sistema que funciona, esse aqui, o tratamento de tentação, é uma habilidade que a gente utiliza hábitos anteriores para poder criar um novo hábito, mas geralmente um hábito bom. Então, por exemplo, eu curto muito jogar e ver um animezinho, mas eu quero criar um novo hábito. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: eu vou me fazer uma proposta. Eu só vou jogar após o hábito. Eu vou enfatizar que esse hábito que eu gosto de fazer só vai ser feito depois do meu hábito que eu não gosto. Aí você está dizendo para você mesmo. E você só vai fazer esse hábito após o hábito que você não gosta, ok? Você vai dizer para si mesmo:
Quando você faz isso, você diz para o seu cérebro, você diz para o seu corpo: isso é uma recompensa por aquele hábito que eu fiz. Então eu só vou assistir meu filme que eu gosto tanto, minha novela que eu gosto tanto, depois que eu fazer minha academia. Eu chego da academia, aproveito, já deito, tomo banho, descanso ali e coloco o filme que eu quero ver. Pronto! Ali, amigo, você já começou, você já se premiou por ter feito aquilo, vamos dizer assim. Você torna seu hábito mais atraente por causa de um estímulo que é super interessante. E a inversão de desejo, né, de atraente, é tornar ele desinteressante. Na verdade, antes de partir para essa etapa, vou falar um pouco aqui sobre algo que entra tanto em estímulo quanto em desejo. Um desejo, ele pode ser enfatizado por uma boa recompensa ou pode ser, né, desenfatizado por uma má recompensa. A gente aprende com isso, ok? Reforço positivo e negativo, né? E também, né, o estímulo. O cabra tem um rato preso numa caixa, essa caixa tem uma separação. E a caixa ela é aberta quando o rato aperta o botão ou empurra aquela parede da caixa. Quando o rato vem aqui e aperta o botão, ele tem acesso à comida. Quando o rato faz isso pela primeira vez que ele descobre, ele demorou 15 minutos para descobrir. Isso aqui, o tempo aqui, eu não me lembro exatamente o tempo, mas é por volta disso aí, sabe? Nessa mesma pegada. A partir da primeira vez que ele ficou lá rodando pela caixa e tal, vendo, falou, pô, não tem nada pra fazer aqui, tô morrendo de fome. Depois de 15 minutos ele deitou em algum lugar e sem querer, pum, pulsando o botão. O negócio se abriu, ele ficou lá com a ração. Depois ele volta, o cara fecha de novo e o rato fica lá. Em 5 minutos ele descobre o que ele apertou. Ele vai lá e come a ração de novo. Depois é descoberto que o tempo que o rato demora para descobrir isso na alavanca é de 2 minutos e meio. É aquilo que eu falei lá no estímulo, né? Quando a gente reforça, se torna mais fácil e também cria, né, um desejo. O rato é movido pelo desejo de ir até a ração. Aqui nós vemos os 4 ciclos, né? E aí esse ato de ação que ele toma de ir lá apertar, ele ganha a recompensa que é a ração dele. É os 4 ciclos. Depois 10 segundos e fica nessa média de 10, 11 e 9 segundos, uma média de 10 segundos. Então a cada 10 segundos ele vai apertando o botão. E às vezes ele nem está com fome. Ele só aprendeu que leva aquilo e que aquilo era recompensador. Então quando a gente, né, faz isso e torna aquele hábito mais recompensador dessa forma aqui, colocando um hábito que a gente gosta de fazer após ele, a gente está estimulando mais a execução daquele hábito. Agora, o desinteressante, tornar o hábito desinteressante, como eu já disse, né, o punição, reforço positivo e negativo, tem esses aspectos de mexer um pouco no nosso desejo. Então, o sistema de punição, caso você descumpra algo que você disse que não vai fazer, não, eu não vou fumar hoje e tal. Que punição que eu vou dar caso eu fizer isso? E cumpra essa punição. Ah, não, eu vou tomar um banho gelado. Se eu fizer isso, vai e toma seu banho gelado. Você começa a trazer estímulos ruins para aquilo. Começa a diminuir um pouco do seu interesse em fazer aquilo. Seu cérebro associa uma coisa à outra. Então, isso é importante. Também é importante enfatizar que nem todo hábito é possível se parar de uma vez. Principalmente com dependências químicas. Você tem aquele abstinência, né?
tem isso que acaba acontecendo, então é necessário que você vá substituindo ou vá dando porções de pouco em pouco, como é feito em alguns lugares, né? Então isso tem que ser enfatizado, é uma ênfase aí que eu dou. E o que você pode fazer também é inverter todas essas normas que eu falei aqui embaixo. Né? Quanto maior o desejo, maior a chance de eu fazer, diminui o meu desejo por ele. Retiro tudo do meu ambiente. Então, em vez de fazer tal hábito, eu não vou fazer, eu vou retirar os estímulos dele. As recompensas deles, eu vou ressignificar essas recompensas. Vou mudar aquilo. Aquilo vai passar a não te deixar mais tão relaxado. Você vai começar a pensar no porquê que você fez aquilo. Você vai começar a pensar em tudo aquilo que faz ruim para você. Diga em voz alta. Até antes de colocar, por exemplo, se for um cigarro, antes de colocar na boca, ok? Isso vai te ajudar na hora que você for fazendo. Sistema de apontar e falar. Isso também ajuda nessa etapa de interesse, ok? Mexe com a sua cabeça. E muda o seu propósito. Isso aqui eu vou falar um pouco mais profundamente, mais pra frente, que mexe com outro tópico também. Né? Mas, na verdade, eu vou falar nesse tópico aqui e depois a gente volta nisso. Toda ação que você toma, ela tem algum estímulo primário da sua mente que quer solucionar. Esse estímulo primário são vários, seja matar fome, sede, socializar, reprodução, enfim, existem vários estímulos. Tudo que você faz tem um estímulo desse por trás. Tem um instinto desse por trás. Um desses estímulos você deve estar pensando, tá, mas de onde vêm esses estímulos? Bom, a nossa sociedade humana não é de hoje que ela existe. Esses estímulos vêm desde épocas antigas. O que acontece? Antigamente, para sobreviver, você tinha que socializar. Ser excluído era significado que você iria morrer. Você tinha que matar sua sede, sua fome, senão você morreria. Até hoje, né? Se você não matar sua sede, sua fome, você vai morrer. Sinto muito, mas você morre, você é imortal. Mas há infinitos instintos e estímulos e eles não morreram. Né? São milhares de anos passando por isso e agora na nossa sociedade atual, graças a Deus, a gente não passa mais por essa escassez e tudo mais. Mas ainda existe, né, estímulos como sexo, reprodução, socializar e etc. Esses instintos enraizados na gente que são de sobrevivência e que, querendo ou não, enfatizam em tudo que a gente vai fazer. Eu quero comer aquilo porque aquilo vai me satisfazer, ou seja, vai matar a minha fome. Eu quero ir conversar com aqui, eu vou tomar ação de conversar e tenho o hábito de conversar com determinada pessoa, porque aquela pessoa, eu socializar com ela vai me dar benefícios. E assim por diante, tudo tem a ver com uma dessas. Socializar, recompensa, tudo tem a ver com esses estímulos. E geralmente, como eu já disse, os hábitos ruins têm a ver com o estímulo, que é de te retirar o estresse, desestressar, estímulo de trazer um prazer, né? Diminuir seu cortisol, dar um alívio para o corpo. E bom, é nesse ponto exato que você deve mexer com ele. Você tem que ressignificar esse tipo de coisa.
Vou dar um exemplo de fumante. Eu não fumo, nunca fumei. Eu vou dar esse exemplo baseado no livro. E se você pega, se você achar que faz sentido para você ou não. Bom, numa parte do caso, os caras fumam para relaxar. Então ressignifique isso. Comece a notar que, na verdade, você não precisa do cigarro, que ele não faz parte de você. Você não precisa dele para socializar. Você não precisa dele para desestressar. Enfim, isso aí. Você não precisa dele para desestressar. Que ele, na verdade, é inútil para você. Ele não faz parte de você. Aquilo dele só está te matando. Ressignifique. Que, na verdade, aquilo está te fazendo mal. Que você nem gosta do sabor daquilo. Você só faz porque se acostumou. E um conselho que eu dou nesse tipo de caso, não dá para todos os casos, né? Como eu acho que fumar também não tem como fazer isso, mas coloque o hábito no lugar. Ocupe o tempo daquele negócio com um hábito, ocupe todos os estímulos que causa aquele hábito com outro hábito, ressignifica isso também, coloca um outro estímulo no lugar, um estímulo para te relaxar, porque se você se sente estressado no caso de fumar, coloque algo que te relaxe no lugar. Toda vez que você pensar em fumar, nota o que causou esse estímulo, fale em voz alta, anota e faça algo que te relaxe no lugar. Assim. É isso. O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vou trazer um pouco mais das outras partes de resposta e recompensa depois. Eu estou um tanto quanto cansado, acho que deu para notar na minha fala, mas é porque amanhã também eu vou estar cansado e amanhã eu tenho um dia muito ocupado, dia de sábado é pegada, difícil.